Hoje é segunda, 14 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Eu não sou daquelas pessoas que critica o Patrick de Paula sendo utilizado. Acho que realmente é um jogador que o Botafogo tem no elenco, se tá treinando bem, se tá ali performando nas atividades com o técnico Renato Paiva, tem que ser utilizado pelo técnico. Se ele furou fila, se ele realmente tem conseguido performar, tem que ir para os jogos. Porém, uma coisa que eu não concordo é ele ser utilizado em uma função que atrapalha jogadores que foram importantes na temporada vitoriosa do último ano. Eu quero falar sobre isso com vocês. E outro detalhe, o Botafogo terá uma semana de jogos pesados. Se a gente pega nessa semana e até semana que vem, o Botafogo tem 4 desafios bem complexos e jogos que tem que performar bem para conseguir vitórias. Pensando numa classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América e também pensando em ficar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, a Golcase é parceira do canal do TF, você encontra diversos produtos, tem vários copinhos que se vocês utilizarem meu cupom, vocês pagam precinhos assim, ó, bem baixos, assim como capinhas, mochilas, entre outros produtos que são licenciados pelo Botafogo lá na Golcase. Caso vocês ainda não conheçam os produtos da Golcase, vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Compre esses copos térmicos, é muito melhor você comprar esse copinho térmico para você levar ali naquele churrasco que você quer tomar sua cerveja gelada, ter refrigerante gelado, do que levar aquele copo da Stanley. Leva um personalizado com o nosso clube do coração para você tirar onda com seus amigos. Compre agora esses copinhos personalizados, ou garrafinhas, ou garrafas maiores, copos maiores, ou até mesmo carregadores de celulares, mochilas, lá na Golcase. Link tá aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na descrição, e o QR Code na tela. Utiliza o cupom Canal do TF, 5% de desconto para vocês. O Botafogo, ele perdeu para a equipe do Bragantino no último sábado, saiu ali do topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Como eu falei aqui, não vou mudar nada, no Almoço com o TF vou mostrar como foi a rodada, mas eu só olho a tabela a partir da quinta rodada. No próximo domingo, a gente já tem uma noção de como estará o Campeonato Brasileiro. Por hora, uma vitória te leva para primeiro, uma derrota te deixa no meio, então tá tudo muito bagunçado no Campeonato Nacional para a gente falar em classificação. Porém, no meu entendimento, o Botafogo tem 3 jogos complexos no Campeonato Brasileiro, 3 clássicos do futebol brasileiro. Na próxima quarta, no estádio Newton Santos, às 18h30, um horário ruim, o Botafogo enfrentará o São Paulo, que não vive um bom momento, mas é um clássico do futebol brasileiro. Assim como, no final de semana, o Botafogo vai enfrentar no domingo, às 16 horas, o Atlético Mineiro. Claro que a equipe mineira, os jogadores que lá estavam ano passado, vão querer a vingança, os torcedores também. O resultado de domingo não vai importar naquilo ali. Nós ganhamos a Libertadores, mas eles vão querer vencer essa partida de qualquer jeito, até mesmo por questão de honra. É um jogo difícil também. Depois, o Botafogo vai à Argentina, um jogo chave, um duelo cara a cara, de 2 equipes que estão brigando por uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores América. Botafogo e Estudiantes de La Plata. O Estudiantes perdeu a sua partida, está empatado com o Botafogo na segunda posição. E a gente não pode nem pensar em perder esse jogo, senão a nossa classificação ficará muito complicada pensando na Libertadores. E tem um clássico contra o Fluminense, jogando no estádio Newton Santos. Em 2 semanas, o Botafogo terá 4 jogos decisivos, 4 partidas complicadas. E as atuações não estão sendo boas. Isso preocupa o torcedor. Mas nada melhor do que enfrentar 4 times pesados, 3 aqui do Brasil e 1 da Argentina, e o Botafogo performar e vencer. Até mesmo para a gente voltar a ter uma confiança de que o nosso time pode ir bem na temporada e até mesmo para que os jogadores também ganhem essa confiança. Vencer já na quarta a equipe do São Paulo será o primeiro passo para isso. Depois, vencer a equipe do Atlético Mineiro lá em BH será um passo importante. Ir na Argentina e quem sabe vencer a equipe dos Estudiantes será maravilhoso e, claro, manter essa longa invencibilidade contra o Fluminense dentro do nosso estádio será um outro grande desafio que nós teremos no estádio Newton Santos.
Aí vem o confronto contra o Capital pela Copa do Brasil, jogo contra o Bahia fora de casa, Carabobo, Internacional, Estudiantes de novo, Flamengo, e vem essa sequência louca do mês de maio. Porém, a gente tem que pensar em abril. E abril, a gente tem jogos importantíssimos até o final do mês. Mas para a gente vencer, tem que melhorar. E para melhorar, eu quero conversar sobre um ponto em que, na minha opinião, o técnico Renato Paiva tem pecado na escalação do Botafogo. Mas antes de eu falar sobre esse tema, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TE é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E antes de falar sobre isso, vou colocar essas falas do técnico Renato Paiva quando ele fala sobre o Patrick de Paula. Até mesmo para a gente falar depois destas declarações do nosso técnico. Olha, Roberto, a questão do Patrick é um bocadinho, faz parte do projeto que nós temos para recuperar um muito bom jogador, não há dúvidas nenhumas que ele é, que neste momento é um jogador que quer e que está disposto a isso, e nós estamos cá para exatamente recuperar ativos do clube. É um jogador que tem trabalhado muito bem nos treinos e que tem até feito jogos muito interessantes, e hoje mereceu a sua titularidade, primeiro para refrescar alguns, porque está a ser 3 em 3 dias e há aqui jogadores que andam a jogar consecutivamente quase sempre, os dois zagueiros, o Marlon e o Gregor. Temos feito alguma alternância nos laterais, o Igor tem jogado os jogos quase todos, não fosse o castigo na Libertadores. Portanto, nós temos, o Savarino esteve lesionado, vem de lesão, portanto nós estamos aqui numa espécie de, não é rodízio, mas encontrar um encaixe para que as melhores peças na nossa avaliação em termos físicos possam vir a jogo, já como temos que fazer na próxima quarta-feira. Portanto, nós acreditamos no Patrick, jogou um bocadinho mais solto, na posição não tão a 10, mas um bocadinho mais solto, para tentar desbloquear nas costas da primeira vaga de pressão a equipa do Bragantino. E pronto, e depois com o cansaço e com o desgaste acabámos por refrescar a equipa e tirá-lo quando ele também já estava a perder um bocadinho de gás. Como eu falei no começo do nosso vídeo, não estou aqui questionando se o Patrick deve ou não ganhar oportunidades, se o Patrick tem ou não que ser utilizado. Acredito que se o jogador está treinando bem, se está demonstrando que quer no dia a dia, tem que ganhar chances. Não é porque o Patrick não performou de uma maneira que todos nós esperávamos antes que ele tem que ser colocado ali no fundo da fila. Não. Já tivemos vários casos no nosso clube de jogadores que começaram mal e depois viraram importantes no nosso time. Bastos, Marlon Freitas, falando de jogadores que foram campeões da América. Mas ali nos anos 2010, Rafael Marques, todo mundo queria o Rafael Marques fora em 2012 e virou uma das peças importantíssimas no título carioca de 2013, fazendo inclusive o gol que nos deu a conquista, e também na busca pela classificação na Copa Libertadores, que a gente conseguiu a vaga pensando em 2014. Já tivemos vários casos assim. O Patrick pode ser mais um caso. Mas uma coisa que me incomoda é por causa do Patrick, alguns jogadores importantes, eles estarem sendo colocados em situações mais complexas. Por exemplo, o Marlon Freitas não está rendendo tão bem como ele rende quando você tem o Patrick de Paula próximo a ele. Os dois buscam sempre o mesmo espaço. Por que não, nesse momento, você não pensar no Patrick para ser um jogador para revezar com o Marlon Freitas? É uma alternativa. Outro jogador que, na minha opinião, está sendo mais sacrificado pela insistência tática do técnico Renato Paiva em colocar o Patrick de Paula, ora como 10, ora como jogador mais de chegada, é o Savarino, que está tendo que jogar pela beirada de campo. E o Savarino se descobriu como um dos principais jogadores do nosso continente, sendo um 10. Um segundo atacante, um meia atacante. Vamos colocar a posição de meia atacante, que eu acho que é muito mais próximo àquilo que o Savarino quer. Um ponta de lança, falando como o Zagallo falava ali nos anos 90 e nos anos 2000. E quando ele vai para a ponta, deixa de ser aquele Savarino que brilhou na última temporada. Eu não sou contra o Patrick ganhar chances. Eu sou contra o Patrick, por causa das chances que ele tem conquistado, e talvez pelo que o técnico falou no seu dia a dia, que tem sido muito bom, mas você atrapalhando os jogadores. Ah, TF, mas vai colocar quem? Eu sou muito mais você testar jogadores para as posições. Por exemplo, você colocar o Savarino na dele e você testar talvez o Santi, que não está tão adaptado jogando pela ponta, como reserva do Savarino. Você testa os dois, ou até mesmo o Cauã Lindes. Testa o menino numa posição de 10, vai que funcione ali, jogando por dentro. Cauã Lindes é um dos jogadores que tem ido para todas as partidas ali no banco de reservas. É porque deve ter
agradado o técnico também nas suas atividades. Nas beiradas, testa o Matheus Martins, testa o Jefinho, testa as possibilidades que a gente tem pela beirada de campo, mas não ponha o Savarino mais aberto. Não tire o Marlon Freitas com o espaço que ele tem para fazer o time funcionar. O Marlon foi elogiado por todos os técnicos que passaram pelo Botafogo. Ele foi elogiado demais pelo Luiz Castro, foi elogiado demais pelo Bruno Lage, foi elogiado demais pelo Arthur Jorge, porque ele é um cara que tem que ter a bola para criar, fazer o time rodar. Quando você tem alguém atrapalhando, o Marlon também se atrapalha. O Marlon não vira protagonista. Repito, para encerrar aqui o nosso vídeo, não sou contra o Patrick ter oportunidades, tem que ter sim, mas na dele, e que não atrapalhe os outros jogadores para ele ter o seu espaço. Fica essa lição para o técnico Renato Paiva, que já na partida de quarta-feira contra o São Paulo, coloque os jogadores do Botafogo em suas posições primes. Se não performarem, aí são outros 500. Mas se você tirar o Savarino de onde ele pode brilhar, é complexo. Se você tirar o Marlon de onde ele pode brilhar, é complexo. E se você não utilizar alguns jogadores que talvez possam performar mais, também é complexo. Fica aqui só essa questãozinha em relação ao técnico Renato Paiva. Lembrando, ninguém quer a demissão do Renato Paiva, é exagero. Mas a gente pode, como analista de futebol, como um torcedor do Botafogo, questionar algumas soluções que o técnico tem encontrado. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus, volta ali por volta de 1 da tarde, 1h com o nosso Almoço com TF, o segundo vídeo nesta segunda-feira. Tamo junto, gente, fica com Deus. E nessa semana só vou gravar vídeos com camisas de goleiros do Botafogo. Homenagem ao Manguinha, mês do goleiro, e que é em homenagem ao Manga. Então vou gravar somente com camisas de goleiros. E quem quiser ver minhas camisas de goleiros, eu coloquei no meu perfil _Thiago Franklin, para vocês poderem ver lá todas as camisas que eu tenho. Tamo juntos, beijos. Fique com Deus e volto, se Deus quiser, ali na parte da tarde à noite com Noite Alvinegra. Valeu, fui fogo neles.